Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 8, irmãos, que diz assim: Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Somente até aí. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Senhor Deus, te louvamos pela sua palavra e pedimos, meu Deus, que o Senhor fale conosco nesse momento. Que o nosso coração, Senhor, possa ser instruído pela pregação. Que o nosso coração possa ser disciplinado, exortado, encorajado, animado e consolado pela sua palavra. Senhor, não sou eu, com mérito algum meu, que vou conseguir, Senhor, abrir os corações para que essa semente lançada frutifique. Mas é o Senhor, com seu poder soberano e sobrenatural, quem pode realizar isso. Por isso, Senhor, o meu pedido é que o Senhor, então, fale conosco nessa manhã. Que o Senhor use esse texto, que o Senhor me use e que o Senhor me guarde para que somente a tua palavra, o teu conselho, seja ouvido nessa manhã. Senhor, essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós então começamos o estudo do capítulo 1 dessa carta de Paulo aos Romanos e nós iniciamos estudando o prefácio, o prefácio da carta, que é aquela parte em que o autor se apresenta, ele dá as ações de graças, ele fala, se dirige aos seus destinatários e, como eu disse, é uma parte que a gente costuma não pular, mas a gente costuma não dar tanta importância, que é o prefácio. E nós vimos, na semana passada, algumas qualificações do autor, que é o apóstolo Paulo, e aprendemos com ele sobre a centralidade do evangelho na igreja cristã. O que nós vimos semana passada? Que uma igreja só pode ser considerada apostólica se ela, de fato, confessa e guarda a fé dos apóstolos. Qual é a fé dos apóstolos? É o Evangelho. O Evangelho que é sobre uma pessoa. Quem é essa pessoa? Cristo Jesus, Filho do homem, Filho de Deus. Então foi isso que nós vimos na semana passada e entendemos o que significa ser evangélico. Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo nesse prefácio e nós vamos ver duas coisas. Nós vamos ver as ações de graças, o agradecimento do apóstolo, e nós vamos aprender com ele sobre a catolicidade da fé cristã. Catolicidade. O pastor Guilherme Regiane, da Batista Reformada de São Bernardo do Campo, ele começa um sermão nesse trecho perguntando para os irmãos se eles são católicos. Se na semana passada nós vimos o que significa ser evangélico,
Hoje nós vamos aprender o que significa a igreja ser católica. E aí você não pode se distrair, porque quando eu falei a palavra católico, você pensou uma coisa. E você vai ver que o significado dessa palavra é outro. Mas se você cochilar ou se distrair, você vai se perder no meio do caminho. Então preste muita atenção no que nós veremos aqui hoje, meus irmãos. Vamos ver o versículo 8, começando pelo 8, então, em que Paulo diz assim: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês. Por quê? Porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Irmãos, ações de graças são comuns nas cartas da antiguidade. Antigamente as pessoas trocavam cartas e elas começavam com louvor, começavam com agradecimento a Deus ou aos deuses, e elas faziam uma oração inicial pelos destinatários. Os gregos geralmente desejavam graça para as pessoas que recebiam a carta. Então elas diziam charis, que é graça. Paulo, ele começa as suas cartas dizendo graça e paz, porque por meio da graça nós recebemos paz com Deus no nosso Senhor. E todas as cartas de Paulo, em quase todas, elas começam com um agradecimento, elas começam com ações de graças. A única carta que não começa com ações de graças é a carta de Paulo aos Gálatas, que é uma carta muito dura, é uma carta, uma repreensão muito forte. E ali ele quer enfatizar e mostrar que ele não está nada satisfeito com aquelas igrejas, então ele suprime as ações de graças. Como se ele dissesse assim, olha, eu não tenho o que louvar nesse momento. Então ele suprime essa expressão, mas em todas as outras há um agradecimento e há um louvor. Agora, por que na carta aos Romanos, Paulo agradece? Ele agradece pelo quê? Ele agradece porque a fé dos romanos estava sendo proclamada, conhecida, espalhada pelo mundo inteiro. Então, esse é um fato muito interessante. Por que Paulo agradece? Porque a fé dos romanos está se espalhando. E isso é interessante. Por quê? O que é Roma? Roma é uma cidade, certo? Além de ser um império, é igual, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, qual é a capital do estado de São Paulo? São Paulo. Então, Roma é a capital de Roma, do Império Romano. Aqui Paulo não está escrevendo para todo o Império Romano. Ele está escrevendo para a cidade. E como era essa cidade de Roma? Irmãos, a cidade de Roma, ela era uma cidade, talvez a cidade mais importante do mundo nessa época. Ali viviam os senadores, comandantes dos exércitos romanos que estavam espalhados pelo mundo inteiro. Ali viviam políticos importantes, pessoas ricas, abastadas. Os próprios imperadores moravam nos palácios na cidade de Roma. Então Roma era uma capital muito importante, uma cidade muito importante. Porém, o ambiente espiritual em Roma era muito ruim. Era uma cidade extremamente depravada. Uma cidade tomada pela corrupção, pela maldade, pela imoralidade. Ali era uma capital idólatra. Os deuses eram adorados em todos os lugares. O próprio imperador era cultuado em Roma. O próprio imperador era venerado ali na cidade de Roma. E a cidade estava infestada de pecados. Os pecados mais escandalosos que você puder imaginar eram cometidos em Roma a céu aberto. O estado moral de Roma era totalmente degradante. Mas a notícia é que lá dentro, no coração do império, dentro dessa cidade má, ímpia,
está florescendo uma igreja vibrante, uma igreja fervorosa, uma igreja fiel, uma igreja que a fé deles está se espalhando para o mundo, a partir ali da cidade. A palavra fé, que é utilizada aqui no versículo 8, no grego é pistes. E essa palavra, ela indica tanto uma crença, ou seja, a doutrina, quanto indica também a convicção forte e fervorosa que essas pessoas tinham. Ou seja, Paulo está falando ali não apenas de que o cristianismo estava se espalhando, mas ele estava dizendo, Elvis, que o mundo estava comentando e que todas as cidades e nações vizinhas estavam maravilhadas com o fervor, com o amor e com a convicção dos crentes que viviam em Roma. Olha que coisa interessante, porque do antro da escuridão está brotando uma luz, mas não é uma luzinha fraca, é uma luz radiante, brilhante, vibrante, é uma igreja. Não pense você que era uma igreja. Às vezes a gente fala a igreja de Roma, a gente pensa em um local, um salão em que as pessoas se reuniam. Não, Roma estava infestada de cristãos, se reunindo nas sinagogas e nas casas. Então, a fé estava surgindo e se multiplicando ali. Irmãos, e isso é muito encorajador. Sabe por quê? Porque assim como os romanos, nós vivemos em um mundo decaído, não é verdade? Liga o jornal. Assista as notícias. Procure saber quais são as filosofias, as ideias e o que está sendo propagado pelo mundo. Você vai se assustar, não é? Queremos até impedir que os nossos filhos tenham acesso à televisão, tentamos restringir, limitar, porque é o tempo todo aquela propaganda, aquela imoralidade, a idolatria, a corrupção em todos os níveis. Mas, com o exemplo de Roma, da igreja de Roma, nós aprendemos que mesmo num mundo decaído, nós podemos florescer como cristãos. E não é uma fezinha frágil, fraca, débil e infantil. Não. Pelo contrário, é uma fé forte, vigorosa, que chama a atenção do mundo, que chama a atenção das pessoas ao redor. E aí eu queria mencionar aqui 2 exemplos que, estudando esse texto, me vieram à mente. O primeiro exemplo é o da Igreja Batista da Palavra. Alguém conhece Igreja Batista da Palavra? Quem conhece o pastor Jonas Madureira? Ele é pastor da Igreja Batista da Palavra. Essa igreja, ela está na capital, em São Paulo. Eu tenho um sonho, viu? Vamos? Eu tenho desejo de sair daqui e ir lá conhecer essa igreja um final de semana e passar um final de semana. Porque quem vai a São Paulo, todos nós aqui que vivemos numa região mais caipira, interiorana, todos temos a mesma experiência. Quando você põe os pés na capital, você primeiro se maravilha com a grandiosidade das construções. Depois você se assusta com o trânsito e aí a coisa já não está muito bonita mais. Por fim, você está desesperado para voltar para casa. Por quê? Porque a corrupção te assusta. A pecaminosidade, o medo toma conta da gente. E a gente fica, meu Deus, você fica sobressaltado. Porque é um nível de corrupção, parece que desenfreado. E lá em São Paulo, a Igreja Batista da Palavra é um exemplo. Os cultos são vibrantes. O louvor é uma coisa maravilhosa. Eles quase não têm instrumentos, mas a igreja canta a plenos pulmões e vão pessoas de várias cidades visitar essa igreja e eles querem ver o que está acontecendo lá. Eles querem ver o que Deus está fazendo lá e querem levar para suas igrejas, porque é um povo que no meio do mal ama a palavra de Deus de todo o coração.
Que coisa maravilhosa! Parece com os romanos, porque a fé deles está se espalhando. Outro exemplo que nós temos é o da Capitol Hill Baptist Church, que é uma igreja batista em Washington, na capital dos Estados Unidos, que também é uma cidade importante, mas profundamente depravada. E lá, essa igreja pastoreada por Mark Dever tem espalhado para o mundo todo teologia saudável. Eles têm ensinado pastores e crentes do mundo inteiro a revitalizar as suas igrejas. E dizem que quem vai cultuar lá na igreja, nessa igreja que eu mencionei, quer ficar. Quer passar muito tempo lá. Porque a igreja é vibrante. É bonito o que acontece ali. E aquilo está se espalhando para o mundo inteiro. Quem dera o mesmo acontecesse conosco. Imaginem pessoas de toda a região virem visitar a nossa igreja não por nossa causa, não para me ver ou para ver vocês, mas para sentar nessas cadeiras e disputar lugares. A Igreja Batista da Palavra, hoje eu não sei, mas houve um tempo que você tinha que colocar o nome numa lista de visitantes para poder visitar a igreja. Para os irmãos poderem acomodar as pessoas. Para ir receber milagres, para ouvir pregação. Palavra de Deus. O mesmo pode acontecer conosco. É claro que pode. O Deus da igreja de Roma não é o mesmo? Dessa igreja? Dessa aqui, do Novo Testamento? O Deus dessas igrejas é o Deus a quem servimos. O Deus da Escritura. E isso pode acontecer conosco também. Eu quero que você abra em Atos, segura Romanos e abra em Atos capítulo 1. Você vai voltar algumas páginas aí. Atos 1, 8. Diz o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Outra coisa que nós aprendemos com esse versículo 8, lá de Romanos 1, é que existia um ditado naquela época que dizia que todas as estradas levavam a Roma. Esse ditado existe até hoje, né? Hoje a gente fala muito, quem tem boca vai a Roma. Por quê? Porque basta você perguntar. Cada estrada do império levava até a capital. E da capital saíam muitas estradas que levavam para outras nações, para outras cidades ali do mundo inteiro. Então a fé cristã, isso é muito interessante, porque assim como a fé cristã saiu de Jerusalém no dia de Pentecostes e chegou até Roma, ali de Roma ela também se espalhou para o mundo inteiro. E o mundo inteiro tem ouvido falar sobre a fé cristã. Irmãos, o testemunho da força, da vitalidade dos primeiros séculos tem que servir de exemplo para nós. Vejam, esses cristãos, eles deram a sua vida para levar a fé adiante. E em poucos anos, a fé tinha alcançado o mundo inteiro. Que coisa maravilhosa. Quanto mais agora nós perseveraremos, não é verdade? Vamos perseverar. Essas pessoas viajavam por estradas, a pé, a cavalo. Nós temos redes sociais, nós temos a internet. Temos aqui o aparelho nas nossas mãos, você pode simplesmente com um toque mandar o evangelho para todas as pessoas da sua lista. E até pessoas que estão em outros países. Se Deus fez isso naquele tempo, quanto mais Ele pode fazer isso hoje e a fé ser proclamada no mundo inteiro. Agora, depois de falar sobre o seu agradecimento,
Depois de dar graças a Deus, Paulo, aí nós não vamos ler novamente, mas dos versículos 9 até o versículo 15, Paulo vai expressar o seu desejo pela comunhão com essa igreja. O seu desejo de conhecer essa igreja pessoalmente. E os versículos de 9 a 15 têm algumas lições muito interessantes e preciosas para nós. Paulo vai dizer basicamente, olha, Deus, a quem eu sirvo no meu espírito, por meio do evangelho do seu filho, é testemunha. Deus é testemunha de como eu oro, de como eu peço, de como eu clamo a Deus para poder visitar vocês. Ou seja, olha o desejo desse homem. Quais são as lições que nós temos aqui? Primeiro, Paulo afirma que Deus é testemunha de que ele ora sempre. Ele ora sempre pelos crentes de Roma. Nisso aqui, nós aprendemos com Paulo sobre a perseverança em orar uns pelos outros. Cadê o seu boletim de oração? Você pegou lá na entrada? Ou o Antunes te entregou? Pegou? Não é para simplesmente fechar ele, deixar ele dentro de uma gaveta e lembrar dele só na quarta-feira. Esse boletim é para nos lembrar do dever de perseverar em orar uns pelos outros. Vejam, o apóstolo não é como nós. Paulo não é como eu e você, que muitas vezes, já viu como que isso acontece? A pessoa fala assim, nossa irmão, eu estou passando uma crise, estou enfrentando uma necessidade, estou passando dificuldades, você pode orar por mim? Aí você, vou orar, pode deixar, vou orar. E ora. Passa a semana, vem dia, vem problema, notícias, situações, e aí você encontra a pessoa no outro final de semana e fala, nossa, eu tinha feito o compromisso de orar por essa pessoa. Nós nos esquecemos, ou falamos da boca para fora, irmão, vou orar por você, tá bom? E não ora. Paulo não, ele ora sempre, ele não se esquece, ele não deixa a vida embaraçá-lo. E ele diz, Deus é minha testemunha. Ou seja, Deus é testemunha das nossas orações. Ele está presente quando nós oramos e ele também é testemunha da ausência das nossas orações. Deus é testemunha do quanto eu e você oramos pela igreja e do quanto eu e você oramos uns pelos outros. O que Deus tem visto a seu respeito? O que Deus tem visto quando Ele olha para o nosso quarto de oração? Oramos uns pelos outros? Intercedemos pelas necessidades? Mas, em segundo lugar, Paulo vai nos mostrar o seguinte, que ele faz uma oração muito específica por Roma. Olha só, ele não diz apenas, irmãos, eu sempre oro por vocês. Sempre oro. O que ele poderia dizer? Eu sempre oro. Isso ser uma coisa mecânica, da boca para fora. Senhor, aí você está lá no seu qual, Senhor, eu oro pela igreja de Buritizal. Abençoa a igreja de Buritizal. Abençoa todos os irmãos de Buritizal. Mas você não sabe as necessidades específicas. Paulo conhece as necessidades específicas de cada igreja. Se você ler as cartas, ele vai sempre fazer um pedido específico pela igreja. Mas nessa aqui, qual é o pedido que ele faz? Quem sabe dizer? Nós acabamos de ler. O que Paulo diz que ele pede? Vejam, ele não está orando na carta, ele está dizendo que ele ora. O que ele pede na carta? Não. Não, ele pede para visitar, principalmente. O desejo dele, ele diz, a minha oração, o meu pedido é para que eu possa visitá-los, para que eu possa vê-los, para que eu possa conhecê-los. Irmãos, isso expressa a doçura que nós vemos lá no Salmo 133. O que esse salmo nos ensina?
que a unidade da igreja, a união da igreja, é como o orvalho que cai sobre os montes. Que delícia as primeiras chuvas, não é? Quando chegaram as primeiras chuvas, que veio aquele cheirinho de terra molhada, aí a irmã já pensou, nossa, vai cair terra do telhado no quintal. Ninguém pensa nisso. Qual que é a primeira coisa que a gente fala? Que alívio. Que bálsamo. Graças a Deus. É como o orvalho que cai sobre os montes. É como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão. É como medicina. Irmãos, Paulo expressa aqui que ele não está satisfeito em apenas trocar cartas com os irmãos. Paulo não está satisfeito em apenas trocar mensagens com eles. Paulo quer a presença, o calor, a comunhão, ouvir a voz, falar com os irmãos. Da mesma maneira, nós não devemos nos satisfazer em apenas trocar mensagens durante a semana. Eu me lembro que não faz tanto tempo assim, a gente não tinha tanta facilidade com redes sociais. Né? A gente não trocava mensagem pelo WhatsApp toda hora. Então a gente se encontrava muito mais. Nós nos víamos muito mais. Mas agora, com as redes sociais, parece que você viu os irmãos todos os dias. Mas você não viu. Você não teve comunhão, você não desfrutou da presença. E Paulo nos ensina que não devemos nos satisfazer, mas devemos procurar a comunhão, a presença, para sermos edificados mutuamente. Em terceiro lugar, Paulo revela que o desejo dele de estar com os crentes era um desejo genuíno. Era um desejo verdadeiro. Ele precisava desses irmãos. Ele de fato tinha essa vontade. Por quê? Porque ele via que ele podia ser edificado, ensinado, corrigido, conduzido pela presença, pela companhia e pela amizade dos irmãos de Roma. Para pensar. Você conhece algum apóstolo? Ah, vocês não conhecem. Não conhecem nenhum apóstolo, gente? Não ligou a televisão, nunca viu um apóstolo? Não, gente, cognominado, claro. Não estou falando dos 12. Vocês já viram um apóstolo que diz: eu preciso de vocês, eu preciso da presença, eu preciso de ser edificado, eu posso receber de vocês edificação, ensino, eu preciso das orações de vocês. Não. Nós vemos hoje pessoas orgulhosas que estão acima de todos os outros, e Paulo diz: eu preciso da presença de vocês. Vejam o versículo 11, que diz o seguinte: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. E aí ele vai dizer o seguinte: isto é, para que nos consolemos uns aos outros, para a consolação mútua. Esses dois versículos são bem interessantes. Se você ler com atenção, você vai perceber um cuidado muito grande do apóstolo. Você vai perceber que ele vai dizer assim: primeiro ele fala, eu quero compartilhar com vocês algum dom. Imediatamente é como se ele corrigisse o que ele acabou de falar e explicasse, ele dissesse: isso é, para consolarmos uns aos outros. É interessante porque é como se ele estivesse titubeando. Eu quero edificar vocês. Não, pera. Na verdade, eu quero ser consolado por vocês assim como vocês vão ser consolados por mim. Por que Paulo faz isso? Por que esse cuidado? Se você se lembra do primeiro sermão em Romanos, Paulo não é o fundador dessa igreja.
Paulo nunca visitou essa igreja. Paulo não conhece aqueles crentes ali. Ele nunca foi lá. E talvez existam crentes ali meio chateados, meio tristes com Paulo. Por quê? Porque Paulo ele é o apóstolo dos gentios. Aonde é a capital dos povos gentílicos? Roma. Paulo, o apóstolo dos gentios, nunca visitou Roma. Como assim? Paulo, você nunca veio. Paulo, você nunca nos viu. Você nunca nos visitou. Então ele adota um tom de cautela na carta. Ele não quer passar para esses crentes a imagem, a percepção de que ele é o todo cheio de dons, todo capaz, que vai lá para compartilhar com eles algum dom, porque eles são muito pobres e miseráveis e precisam desesperadamente da visita paulina. Paulo não quer passar essa impressão, pelo contrário, ele deixa claro o seu amor. Eu quero muito ver vocês. Ele deixa claro o seu respeito. Ele deixa claro a sua consideração pela fé da igreja, pelos talentos daqueles irmãos. O que aprendemos aqui? Irmãos, não existe nenhum crente, por mais fraco ou mais novo que seja na fé, que não possa colaborar com o meu crescimento e com o seu crescimento. Não há ninguém que não possa nos ajudar no avanço do reino. Não há ninguém, por mais simples que seja, que não possa nos edificar, que não possa nos ensinar com o nosso testemunho. Há pessoas que não têm tanto conhecimento doutrinário e teológico, mas elas nos ensinam com a sua fé, com a sua confiança, com a sua perseverança, com o seu amor, com a sua humildade. Irmãos, e um aspecto final que devemos ver aqui, lá no versículo 13. Diz assim: quero que vocês saibam que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido. Impedido. Uma coisa que não podemos passar por cima é quando Paulo diz que ele tinha desejo de visitar Roma, mas ele estava sendo impedido. Havia um obstáculo. Ele não estava conseguindo realizar o seu plano. Sabe? Isso nos lembra aquele provérbio que diz que o coração do homem faz planos, mas a palavra ou a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem dos lábios de Deus. Irmãos, era o desejo de Paulo visitar, mas o Senhor não estava deixando. O Senhor estava impedindo. Isso nos mostra que Deus, o Senhor, frequentemente frustra os nossos planos, pois os planos dele são sempre mais sábios e mais adequados. Os planos dele são sempre melhores. Ele sempre conduz da maneira mais sábia. Mas e você? Como que você lida com a frustração? Como você lida com um Deus que atrapalha os seus planos? Que se intromete na sua vida e não deixa as coisas caminharem da maneira como você acha que deveriam? Como você lida com a frustração? Você está frustrado com Deus? Paulo não demonstra nenhuma frustração com Deus, porque ele sabe que os planos de Deus são mais sábios, são melhores. Agora, nos 2 versículos finais, nós vamos então aprender o que significa dizer que a igreja cristã é católica. Vamos aprender sobre a catolicidade da fé no versículo 14, que diz o seguinte: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Aqui Paulo encerra o prefácio da carta.
ele encerra essa sessão e depois ele vai apresentar o assunto da carta. Ele diz, estou pronto para anunciar o evangelho. No versículo 16 ele começa a anunciar o evangelho. Então hoje nós vamos parar até aqui. Nós vamos parar aqui. Por quê? Porque aqui Paulo declara que ele é devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios e cultos, quanto a insensatos. Uma outra tradução que talvez seria até melhor, seria ignorantes. Tanto a sábios quanto a ignorantes. O que significa isso? Gregos e bárbaros. Sábios e ignorantes. Paulo aqui utiliza uma divisão social que era usada pelos gregos, certo? Como que os gregos faziam? Para os gregos, o mundo inteiro se dividia em dois grupos, em basicamente dois tipos de pessoas. Existiam os gregos e existiam os bárbaros. Quem eram os gregos? Os gregos, basicamente, eram as pessoas que falavam a língua grega, certo? Então, quem falava grego... É engraçado, né? Porque hoje a gente fala assim, nossa, parece que eu estou falando grego. Para indicar, nossa, você não está entendendo o que eu estou falando. Por quê? Porque os gregos, eles eram os filósofos, os detentores do conhecimento, dos livros, da ciência, da tecnologia, da sabedoria, do conhecimento. Então, todo mundo que falasse grego era considerado grego. E quem não falava grego? Era chamado de bárbaro. Por que bárbaro? É interessante porque a palavra bárbaro é uma palavra onomatopeica. O que é uma onomatopeia? O que é uma onomatopeia? Quando você diz assim para o seu filho, bate na porta, toque, toque, toque. A palavra toque, o que significa? Ela não é uma palavra que tem um sentido, certo? Ela é uma palavra que imita um som, um barulho de bater, toque. Isso é uma onomatopeia. E a porta bateu e fez blam, blam. O que significa blam? Isso é uma onomatopeia. A palavra bárbaro é uma palavra onomatopeica. Por quê? Os gregos não conseguiam entender o que os bárbaros falavam. Os outros povos falavam. Então, quando eles falavam, parecia que eles estavam ouvindo um blá, blá, blá. Um bar, 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 bar. E eles falavam, esse povo é bárbaro. Porque tudo que eles falam é um blá, blá, blá. Já ouviu? Quando você fala, e aí fulano ficou com blá, blá, blá. Bárbaros são aquelas línguas que os gregos não conseguiam entender. E para os gregos, essas pessoas eram ignorantes, incultas, tolas, insensatas, porque eles não tinham conhecimento e ciência. E a palavra bárbaro hoje tem conotação de desordem, violência, bagunça, falta de entendimento. O que o apóstolo quer dizer aqui é que ele tem um débito universal, seja com aqueles que falam grego ou não. Pessoas sábias e cultas que habitam nos palácios ou pessoas violentas que moram nas ruas. Paulo tem um débito com todos. Ele é um devedor da pregação do evangelho. Apenas para os judeus? Apenas para os gentios? Não. Apenas para os ricos? Não. Apenas para os pobres? Não. Para quem? Para todos. Por quê? Porque a fé é universal. E Paulo aqui nos ensina sobre a catolicidade da igreja. O que o credo apostólico diz? O credo apostólico, formado no século V, quando nós aprendemos o credo, nós declaramos que a igreja é santa, nós dizemos assim, creio no Espírito Santo, na santa igreja católica, não é? O que significa a palavra católica? Significa universal.
A palavra católico significa universal. Significa dizer que o evangelho que Paulo pregou não era apenas para um grupo de pessoas, mas era para o mundo inteiro. A fé é católica, não no sentido de que ela é... Olha que interessante, porque a igreja que se diz católica é romana. Mas a fé católica não é romana. Ela é do mundo inteiro. Ela é universal. Irmãos, Paulo pregou um evangelho que era pregado para as pessoas independente da sua origem, da sua cor, do sexo ou da posição social. Homem ou mulher, negro ou branco, não interessa, rico ou pobre, não importa. Fraco ou forte, insignificante ou poderoso, não interessa. Todos precisamos de Cristo. E Cristo é oferecido para nós no Evangelho. Então, a fé cristã, ela é universal. Não é incorreto dizer que a fé cristã é católica, porque a igreja não é destinada apenas para um grupo de pessoas especiais. Não é. Não é destinada para pessoas específicas. Veja, nós aqui temos histórias diferentes. Não é verdade? Origens diferentes. Cor de peles as mais variadas. Nós temos formas de pensar diferentes. Em uma mesma decisão, nós podemos considerar coisas diferentes. Nossos carros são diferentes uns dos outros, as casas, as roupas. Por quê? Porque a beleza da igreja é justamente em pessoas tão diversas, tão diferentes, estarem unidas em torno de uma só fé. Porque Paulo nos ensina que há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, um só Deus e Pai que é de todos e sobre todos nós. Por isso, a igreja não deve admitir, em hipótese nenhuma, área VIP. Foi noticiado uma grande igreja, uma mega igreja, recentemente, que tem uma área VIP. Só entram celebridades. Tiago condena isso absolutamente, dizendo, mas quem foi que ensinou para vocês a dividir a igreja assim? Não há área VIP na igreja, não. Não há divisão na igreja, não há assentos especiais. Já viram assentos especiais e elevados para os pastores? Eles se sentam em tronos, quase que folheados a ouro, pintados. Cadeiras estofadas, maravilhosas, com suas porcelanas e coisas. Meus irmãos, não há assentos especiais e elevados para os pastores ou bispos, e nem a divisão na igreja por qualquer motivo que seja. Por quê? Porque a fé é universal. Somos católicos? Somos. No real sentido do termo. No sentido de que professamos uma fé que está espalhada pelo mundo inteiro. E outra coisa que aprendemos com o apóstolo Paulo, e eu quero que aí você abra em 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios 9, nós vamos ler o versículo 16. Diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo diz lá em Romanos, nos versículos 14 e 15, que ele é devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. Devedor do quê? Ele fez uma dívida? Ele fez um financiamento com os gregos e com os bárbaros? Pegou um empréstimo?
no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial, e agora ele é devedor? Do que Paulo é devedor? Ele é devedor do Evangelho. E aqui ele nos ensina que somos devedores a todas as pessoas ao nosso redor. Devemos amá-las. E a maior prova de amor que podemos dar para as pessoas ao nosso redor é pregar para elas o Evangelho. Pregar para elas a palavra de Deus. Como Paulo, fomos chamados. Como Paulo, fomos separados da impiedade, não é verdade? Separados das trevas, tirados da ignorância, tirados desse mundo mal, dessa corrupção e separados para o Evangelho. Assim, irmãos, como o apóstolo Paulo, nós somos devedores. Possuímos um débito. Não somos superiores às outras pessoas. Não somos melhores do que os descrentes. Não somos melhores do que as pessoas que estão aí fora e são ignorantes da palavra de Deus. Pelo contrário, nós somos devedores a elas. Nós temos um débito com elas. Eles são os nossos credores e nós temos então que pagar os nossos débitos, as nossas dívidas. Somos devedores do Evangelho para os nossos amigos. Devedores, quase que eu falei vendedores. Devedores do Evangelho para os nossos colegas de trabalho, parentes, pessoas próximas ou pessoas distantes. Somos devedores da palavra de Deus. Como o apóstolo nos ensinou aqui. E eu gostaria então de concluir esse sermão com algumas reflexões e algumas perguntas para você. Primeiro, em um mundo de maldade, em um mundo de corrupção e de perversidade, nós vimos que tem igrejas que florescem. Tem igrejas que são lindas, belas, vibrantes, fervorosas. Sabe, eu prestava atenção enquanto a gente cantava aqui. E eu vou dizer para vocês, eu vejo algumas pessoas acompanhando nas redes sociais que não têm nenhum entendimento, mas chega a hora do louvor no culto, tem um zelo, um fervor, e cantam alto e deixam as suas lágrimas rolarem e adoram a Deus de todo o coração. Levantam suas mãos, eles cometem até alguns exageros, correm para lá e para cá. Porque não tem entendimento. Mas nós que temos entendimento, onde que foi parar o nosso fervor? Onde foi parar o nosso zelo? Todo mundo parado. Esperando a nota ali, o acorde do Caleb. Receosos, temerosos. Gente, nós não somos assim quando o nosso time do coração faz um gol, não é verdade? Quando nós recebemos uma boa notícia, nós saltamos de alegria. Não estou falando que é para sair pulando aí, não. Mas eu quero dizer o quê? Há a possibilidade de sermos uma igreja fervorosa, calorosa, profunda, bela, em tempos de corrupção. Se isso que nós cantamos é verdade e nos transformou, façamos de todo o nosso coração. Com alegria. Como você tem colaborado para que a sua igreja local seja forte e vigorosa? Porque Paulo, ele nem conhecia essa igreja. Ele nunca tinha ido lá. Ou seja, cada crente estava fazendo o seu papel. Fazendo a sua parte e tornando essa igreja o que ela era. Não dependia de uma pessoa. Qual é o seu papel no corpo de Cristo? Como você tem tornado a sua igreja local mais forte? Segunda coisa que nós aprendemos hoje. Devemos orar uns pelos outros. Devemos interceder uns pelos outros. E além disso, devemos nutrir um desejo ardente pela companhia uns dos outros. O desejo de Paulo era ver aqueles irmãos que estavam a quilômetros, milhares de quilômetros de distância, viajando a navio, cavalo e fazendo trechos a pé. O irmão dessa igreja que mora mais longe da sua casa,
mora a quantos quilômetros? Você vai precisar de ir a pé? Acho que não. Então por que nós não nos vemos? Por que tem pessoas, irmãos, eu falo de todo coração, e fazendo uma autoanálise aqui também. Por que há pessoas entre nós que nós nem conhecemos a casa? Não sabemos nem onde a pessoa mora. E Paulo, ardendo de desejo de visitar e conhecer os irmãos em Roma. Por que falhamos tanto, tendo tantos recursos? Tantos recursos. Terceira coisa que nós podemos ver é o que eu já mencionei, sobre cada um fazer a sua parte e servir o corpo, a igreja local, com os seus dons. Nós, irmãos, temos pensado muito em como nós podemos nos beneficiar da igreja. Estou super ansioso, porque hoje eu vou lá para aprender, porque hoje eu vou ouvir uma boa pregação. Olha, pastor, não espero menos do que isso na semana que vem. Tá, mas e durante a semana a gente faz o quê? Como que a gente serve uns aos outros? Como que nós aliviamos as cargas uns dos outros? Como que nós ajudamos a liderança da igreja local a cumprir o seu papel? Em quarto lugar, hoje nós vimos que a beleza da fé cristã é a sua diversidade. São as diferenças que existem em nós e ao mesmo tempo professamos uma única fé. Você é capaz de andar em comunhão com a pessoa que está sentada ao seu lado? Você não vale, né? Todo mundo que está sentado aí do seu lado da sua casa. Mas você é capaz de andar com o seu irmão, de professar a fé com ele, mesmo ele sendo uma pessoa tão distinta de você, tão diferente, com costumes, história e nuances tão diferentes das suas. Como é o seu relacionamento com outras igrejas? Outras igrejas, obviamente, igrejas verdadeiras e bíblicas. Como é o seu relacionamento? Como você trata os outros irmãos? Não se esqueçam, a beleza da igreja está na unidade que há na diversidade. A igreja é diversa. Não está escrito em lugar nenhum que tem que ser todo mundo igual dentro da igreja. Não temos que ser todos iguais. Não temos que vestir todas as mesmas roupas, falar da mesma maneira, gostar das mesmas coisas. Não. Há uma individualidade em nós. E é essa individualidade, cada característica em comum, que colabora para o avanço do reino de Deus. E por último, nós aprendemos que nós somos devedores do Evangelho. Eu te pergunto, você é um bom pagador? Você é um bom pagador? Você tem pagado os seus débitos? Eu não estou falando do SPC Serasa. Eu estou falando do Evangelho. Você tem uma dívida com as pessoas ao seu redor. Quanto você e eu temos nos empenhado em pagar essa dívida? Podemos dizer como Paulo, porque quanto a mim, estou pronto para pregar o Evangelho? Na verdade, o que nós mais dizemos sabe o que é? Pastor, eu não tenho pregado porque eu sinto que eu não estou pronto. Eu não tenho pregado porque eu sinto que me falta alguma coisa, me falta algum conhecimento, me falta experiência, eu não sei muito bem o que dizer. E aí a gente vai lá para o encontro de Jesus com o endemoniado gadareno. O homem possuído por uma legião de demônios, vivia entre túmulos, aprisionado ali. As pessoas prendiam ele lá. Jesus então cura esse homem, expulsa aqueles demônios. E aí o homem então diz para Jesus: mestre, me deixa entrar no barco e ir com o Senhor, com seus discípulos, para eu aprender mais. O que Jesus diz? Não. Agora você vai e conta para as pessoas da sua cidade o que eu fiz para você. Irmãos,
devemos estar prontos, sempre prontos, para anunciar o Evangelho. Em tempo, fora de tempo. Oportuna e inoportunamente. Não fique esperando um convite formal, num envelope dourado, para você ir pregar o Evangelho para alguém. Na maioria das vezes, isso não vai acontecer. Mas o débito permanece. Devemos pagar, pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, esse texto, esse prefácio da carta nos constrange muito, porque mostra o quanto a igreja tem sido omissa no seu papel.